Olá, aqui é a Júlia e no episódio de hoje eu vou mostrar para você como os projetos de instalações hidro e elétricas podem ser mais lucrativos do que o próprio projeto arquitetônico, que na maioria das vezes tem aquele montante maior em relação ao valor, né? O valor total de contrato se comparado ao projeto hidro e elétrico. Não é fácil fazer essa comparação porque a gente precisa de dados, precisa de métricas e como nós aqui no escritório não fazemos o projeto arquitetônico, a gente depende do projetista para nos passar essas informações. E eu vou mostrar para você isso de forma bem prática para esse projeto aqui que você está vendo, que a gente desenvolveu aqui no escritório, o projeto hidro e o projeto elétrico, e vou te mostrar todos os dados de forma aberta. Quanto que custou, quanto que demorou, quanto que deu de lucro, quanto que custou a nossa hora. E aí, eu quero passar para você o seguinte: antes de eu te mostrar isso, eu quero que você lembre de se inscrever aqui no canal caso você não está inscrito, ativar as notificações para ser avisado toda vez que eu colocar conteúdo aqui no canal. O conteúdo aqui é focado em você se tornar um destaque, se tornar um referencial em projetos de instalações e alcançar alto faturamento com esse modelo de projeto, saindo da linha convencional que a maioria dos projetistas seguem até hoje. Então vamos lá para prática, tá? Esse aqui é um projeto de uma residência unifamiliar, que a gente fez o projeto hidro e o projeto elétrico para essa residência. A gente prestou esse projeto não foi para o cliente final, foi para a construtora que construiu esse empreendimento para a venda, com o objetivo de venda. Até em fase de projeto, a gente não tinha nem a informação de quem ia morar nesse imóvel, porque ainda não tinha nenhum morador previsto nesse imóvel. Essa casa ainda seria vendida. Então, ainda na fase de projeto, a gente não teve aquele contato com o cliente final para saber qual que é a ideia dele em questão de o que ele vai utilizar, que equipamento que ele vai utilizar, se ele pretende utilizar um tipo de aquecimento diferente, um chuveiro de teto no banheiro. A gente não teve isso. Foi definições dadas pela construtora, tá? Então vamos um pouquinho mais a fundo no quando a gente diz lucro de projeto. Quando a gente fala em lucro, a gente não está falando do valor fechado no contrato, a gente não está falando no quanto a gente recebeu, no faturamento daquele projeto. Uma coisa é faturamento e outra coisa é lucro. Você, como um sócio, um dono de um escritório, de um negócio de projetos de instalações, já sabe muito bem, né? Que faturamento não reflete o quanto a gente coloca no bolso no final do mês, no final da semana e por aquele projeto específico. Então, a gente tem que separar muito bem isso. Então, o lucro, ele é quando a gente tem o faturamento, no caso é o faturamento descontado todas as despesas que a gente teve com aquele projeto, com aquele serviço. Seja despesas de imprimir o material, às vezes vai entregar o projeto físico, vai ter aquela despesa, vai ter despesa do aluguel, vai ter a despesa da luz, vai ter a despesa, às vezes, numa reunião para o cliente que tem que ir na cidade vizinha, a despesa do deslocamento até lá, do tempo de deslocamento até lá. Então a gente computa tudo isso nos custos e nas despesas do projeto para a gente chegar no nosso lucro. Só que aqui, como eu estou fazendo um comparativo, o arquiteto precisou me passar as informações que ele levantou sobre esse projeto. E como ele não me passou as informações de, por exemplo, despesas de deslocamento, despesa para ir até a reunião, despesa para ir na construtora, que as reuniões foram na construtora, eu não tenho como comparar fielmente essas despesas. Então, qual o comparativo direto que a gente vai fazer aqui? É sobre o valor faturado e o valor da hora por esse projeto, tá? O quanto que a gente recebeu por hora. Então eu trabalhei 30 horas daquele projeto, quanto que eu recebi por aquele tempo. Eu fiz aquele projeto e recebi aquele valor, eu trabalhei 100 horas, quanto que custou o valor da minha hora? Quanto que eu recebi por hora para trabalhar por aquele projeto? Por que que a gente faz essa comparação por hora? Pensa comigo, eu fechei um projeto por R$ 3.000. Se eu demando 30 horas para executar aquele projeto, eu tenho um valor da hora. Eu recebi tanto por aquele projeto foi, vamos dizer assim, ok, beleza. Só que se eu pego esse mesmo projeto e eu demoro, ao invés de demorar
30 horas, eu demoro 50 horas para fazer, o meu valor da hora cai lá embaixo. Então eu desperdicei tempo, porque eu poderia ter feito em menos tempo. A minha produtividade foi melhor, sem perder a qualidade lá no final. Então é isso que a gente compara muito. A gente compara o quanto que a gente está recebendo e o quanto a gente demorou para fazer aquilo. Demorou para entregar aquele serviço, receber por aquele serviço, tá? E isso tem que ficar bem claro para você como projetista que todo o valor do projeto, quanto a gente cobra, quanto a gente precifica, está diretamente relacionado ao quanto a gente vai demorar por aquele projeto. Se aquele projeto exigir demandas diferentes, instalações diferentes, a gente vai precisar de mais horas e o nosso preço vai ter que ser diferente do que se fosse menos horas. Um comparativo simples para você entender. Se eu vou fazer uma residência de só com tubulação de água fria, eu demando X horas. Se eu vou fazer a mesma residência com os mesmos ambientes, com água quente, que eu vou ter um sistema de aquecimento solar, que tem que projetar as placas, o boiler, eu vou demandar 2x horas. Mais horas, não necessariamente 2 vezes a quantidade de horas, mas eu vou demorar mais horas do que só projetar com água fria, concorda? Então é essa relação que a gente faz. Então eu vou passar aqui para você o quanto que a gente cobrou pelo projeto Hidro. O projeto Hidro, a gente precificou ele. Ah, e uma observação: descontando os impostos, tá? Que impostos não é dinheiro nosso, é dinheiro que o cliente paga para nós, mas a gente repassa nos impostos, né? Precisa pagar os impostos referente à nota fiscal do projeto. Então, esses valores que eu vou te passar aqui já é descontando os impostos, tanto do projeto arquitetônico, tá? Então, esse valor aqui, a gente fechou ele, o projeto Hidro, em R$ 3.800, beleza? E o projeto elétrico, que é esse projeto aqui, nós precificamos ele em R$ 4.350, tá? Já descontando os impostos, claro que eu dei uma arredondada, porque o imposto é uma porcentagem quebrada, então ia dar alguns centavos ali, mas o hidro 3.800 e o elétrico 4.350, beleza? Como aqui no escritório a gente segue um método de projeto, os dois projetos são desenvolvidos em simultâneo, para a gente já ir compatibilizando. Compatibilizou ali no anteprojeto para a gente finalizar e ir para o executivo. Então a gente já vai com essas etapas juntas. Não espera o projeto hidro chegar no executivo para começar o projeto elétrico. A gente já vai levando essas etapas juntas para a gente ir compatibilizando. Então a gente chegou num total para o projeto hidro e projeto elétrico de 52,2 horas de projeto, tá? O que a gente demandou para fazer esse projeto, em questão de horas, o valor, a quantidade de horas para fazer o projeto, fazer reunião, detalhar, montar as pranchas, apresentar o projeto, o quanto a gente demorou fielmente, porque isso a gente levanta essas métricas conforme o nosso processo de projeto. Cada uma das etapas que a gente tem nesse passo a passo de projeto, que é o método PRO, a gente vai registrando o número de horas, tá? É um trabalho que realmente exige disciplina de ir lá e anotar essas horas, só que sem esses dados, a gente não tem controle nenhum do nosso negócio. Quanto a gente ganhou pelo projeto, o que vale mais a pena? Um projeto residencial de múltiplos pavimentos, por exemplo, dá mais lucro do que um projeto de uma residência unifamiliar? Pode acontecer que sim, ou ao contrário, às vezes eu fazer residência unifamiliar aqui para aquela construtora que, sei lá, faz 7 empreendimentos no ano, vale mais a pena do que eu focar em construtoras que constroem edifícios verticais. Como que eu vou saber se eu não tenho esses dados? Então é importante que você levante esses dados. Já o projeto arquitetônico peguei só uma imagem, tá? Porque não é um projeto desenvolvido pelo escritório, não é um projeto desenvolvido por mim, então peguei a imagem aqui só para ilustrar para você realmente dos dados que o arquiteto me passou. Então esse projeto, descontando os impostos e arredondando esse valor, ele fechou em R$ 46.000, tá? O projeto para essa residência. E sabe quanto tempo ele demorou para fazer? 440 horas. Nossa, Júlia, é um montão de horas. É um montão. Só que se você já fez projeto arquitetônico, você sabe o quanto demanda, o quanto o cliente está envolvido em cada um dos processos, em aprovação de fachada, em aprovação de layout, em aprovação de revestimento, aprovação de iluminação, aprovação dos ambientes, do layout do mobiliário. O cliente está envolvido em todo o processo. Se você já acompanhou, você sabe que tem várias reuniões, várias definições que o cliente participa, diferente do projeto hidro e do projeto elétrico. Por exemplo,
O projeto hidro, a gente nem precisa dimensionar todos os ambientes. A gente tem ambientes hidráulicos específicos, tem a parte do telhado, tem a parte de destinação final, mas é um projeto muito mais simples do que o arquitetônico. Além de que a gente não tem essa questão de reunião, nem de deslocamento, nem de tempo com o cliente não tem contato direto com o nosso projeto, ele participa de algumas etapas pré-definidas nas definições do projeto, ali no estudo preliminar, no anteprojeto, na primeira análise, lá no projeto executivo, na apresentação e detalhamento. Então, o cliente ele não está tão envolvido e a gente não tem esse tempo nem despesa para a gente ter esse contato com o cliente. Então, vamos lá. Lembra que a gente chegou no valor de 52,2 horas para o projeto hidro e elétrico, com valor total, descontando os impostos, de R$ 8.150, beleza? Já o projeto arquitetônico foi R$ 46.000, feito em 440 horas. E esse é o dado que o projetista do arquitetônico me passou, tá? O arquiteto me passou esses dados do quanto ele cobrou e quanto demandou de tempo. É extremamente difícil a gente conseguir isso de profissionais, porque a maioria não levanta essas métricas. A maioria acaba fazendo projeto, entregando projeto, fechando projeto, entregando projeto, fazendo projeto e não tem controle do negócio, não tem controle das métricas. E agora chegou a hora de eu fazer a conta, né? Então, se o valor do hidroelétrico deu R$ 8.150 dividido em 52,2 horas, a gente tem um valor da hora, não sei se tu vai enxergar aqui, mas a gente tem um valor da hora de R$ 156 aproximadamente, tá? Anota aí, 156. Já o projeto arquitetônico, que tem um montante maior, olha quanto custou a hora de trabalho do projetista do arquitetônico, que é arquiteto, que é o arquiteto nesse caso, R$ 104. O valor da hora dele trabalhada, ele ganhou praticamente R$ 50 a menos do que a gente ganhou fazendo o projeto hidro e elétrico. Então, é essa comparação que eu quero fazer. O valor da tua hora é maior, porque o projeto hidro, o projeto elétrico, é um projeto dinâmico, que a gente inicia o projeto não tendo envolvimento direto com o cliente, a gente tem um fluxo de projeto contínuo, constante, num passo a passo, que a gente consegue, no início, definir a maioria dos itens que a gente precisa definir ao longo do projeto e seguir com esse projeto, com reuniões definidas com o cliente para depois chegar na entrega. A gente tem um fluxo de projeto contínuo, a gente desenvolve o projeto realmente em menos tempo. O projeto ele é dinâmico, o cliente não vai estar interferindo diretamente no dimensionamento do meu tubo de queda, da tubulação, do disjuntor daquele circuito, porque é regra, é norma, é cálculo, então é direto, realmente não envolve muito questão de opinião. E é claro que tem definições em projeto que a gente toma pela segurança do nosso cliente, né? Se a gente vai colocar um bocal por aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, um bocal duplo na coleta da calha, que não necessariamente precisaria, mas é um fator de segurança. Às vezes, ventilar a rede pluvial, o tubo de queda pluvial, por segurança. Vai que chega a entupir. Você sabe que hoje em dia a gente tá aí com chuvas em um dia que era previsto para um mês. Chuva em uma semana em 15 minutos. Chovendo em 15 minutos, o que era previsto para uma semana. Então, tá um pouco... Essas questões a gente faz para segurança do nosso cliente, para não ter problema. A mesma coisa de disjuntor. A gente projeta pensando no que quem vai estar utilizando vai precisar. E aqui, como a gente não sabe quem está morando, a gente tem que realmente imaginar as situações, os tipos de equipamento, até pelo padrão do empreendimento que ele vai utilizar. Se vai ter máquina secadora, se vai precisar de um ponto específico para aquela utilização. Então, a gente precisa fazer o projeto conforme as normas, seguindo passo a passo e adequando para o uso e também para a segurança do cliente. O cliente nos contrata com dois motivos: economia e segurança, né? Então a gente precisa entregar isso para ele. E o projeto hidroelétrico realmente não tem esse envolvimento com o cliente. São definições nossas, definições de nós projetistas, beleza? Então esse é realmente um vídeo curto, direto, para te mostrar como projetos de instalações hidro e elétricas podem ser mais lucrativas aí para o teu negócio. Então é isso, se você gostou do vídeo, já dá um curtir aqui embaixo, deixa seu like, ficou com alguma dúvida, já deixa nos comentários para eu conseguir te ajudar. Um grande abraço e até o próximo episódio.